O homem sempre teve a capacidade de se moldar em função às necessidades que tinha. Isso em qualquer área do saber ou por desenvolver. Com isso, as civilizações antigas foram evoluindo ao longo dos tempos, pois a maior parte das coisas que sabemos e conhecemos em termos da ciência foram descobertas pelas civilizações antigas. Nesse vídeo, dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre por que surgiram os números, vou te mostrar qual conjunto surgiu para resolver o problema que o conjunto dos números inteiros não foi capaz de resolver. Por isso, fique comigo até o final do vídeo. No vídeo anterior, ficamos sabendo como e por que surgiu o conjunto dos números inteiros. Porém, sabemos também que ele não resolveu todos os problemas que o homem teria que enfrentar. Até então, com os dois conjuntos existentes na época, o homem era capaz de realizar contagens de objetos, operações de soma, multiplicação e subtração. Porém, não era capaz de realizar operações de divisão. Sendo assim necessário surgir um novo conjunto capaz de representar a divisão de um todo em partes menores. Foi nessa época então que os egípcios criaram um conceito de quociente que originou ao símbolo Q, que representa o conjunto dos números racionais. Olá família, eu sou o Gelson Sebastião, estudante e professor de matemática. Nos anos 3000 a.C., no Egito, um faraó conhecido como Sesostris, nas margens do rio Nilo, estava dividindo porções de terra para alguns agricultores privilegiados na época. A divisão e demarcação foi feita pelos agrimensores. Porém, mais tarde, após a divisão, quando chegou o mês de julho, o rio Nilo transbordou, provocando uma cheia e destruindo tudo que se encontrava na sua margem. E com isso as delimitações foram destruídas também. Quando as cheias terminaram, foi necessário refazer a divisão dessas terras, o que foi um grande problema, pois alguns alegavam que seus terrenos eram maiores e outros queriam pegar mais um pouco de terreno dos outros para deixar os seus terrenos maiores. Foi então aí que os agrimensores decidiram passar a usar cordas constituídas por nós que representavam uma certa unidade de medida. Porém, nem sempre essas cordas cabiam inteiras em todos os lados dos terrenos, havendo assim a necessidade de se cortar ou fracionar as cordas em partes menores. Com isso surgiu o conceito de divisão. Os egípcios representavam as divisões com uma espécie de oval por cima do número pelo qual alguma coisa foi dividida em partes menores, o que simboliza para nós hoje o denominador de uma fração. E assim surgiu então o conjunto dos números racionais. A divisão usando a simbologia egípcia era muito complexa, até que os hindus criaram um sistema decimal hoje conhecido, e desde então passou-se a representar as frações com um numerador diferente de 1 e denominador. Para os egípcios, a fração tinha sempre o numerador 1, pois consideravam apenas em quantas partes iguais uma única coisa foi dividida. Esta é a forma tabular por expansão de representar, e tem uma forma mais simples que é a forma tabular por compreensão, onde podemos ler que o conjunto dos números racionais são todos os números escritos na forma P sobre Q, onde P é um número que pertence ao conjunto dos números inteiros e o Q é um número que pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos, pois o denominador de uma fração nunca pode ser zero. Na forma gráfica, nós podemos ver que entre dois números inteiros existem infinitos números que estão dispostos nesse segmento, que são os números racionais, que indicam a divisão de um segmento em partes menores. E, consequentemente, entre os racionais existem também uma infinidade de números que subdividem esses segmentos. Tal como os dois conjuntos já estudados, o conjunto dos números racionais também está dividido em 5 subconjuntos importantes. O subconjunto
subconjunto dos racionais não nulos, o subconjunto dos racionais não negativos, o subconjunto dos racionais positivos, o subconjunto dos racionais não positivos e o subconjunto dos racionais negativos. É importante lembrar que o conjunto dos números racionais é apenas fechado para as operações de soma, subtração e multiplicação. Calma, família, que eu explico melhor. Como vimos na forma tabular por compreensão, o denominador de uma fração tem de ser um número diferente de zero, pois o denominador de uma fração indica em quantas partes iguais alguma coisa foi dividida. Isso diz-nos que, em hipótese alguma, o denominador pode ser zero. Porém, só o subconjunto dos números racionais não nulo é fechado para a divisão. Antes de continuarmos e falarmos dos 3 tipos de frações que existem, gostaria de fazer 2 pequenos exercícios com vocês, família. O exercício é o seguinte: um canal para crescer precisa de, me respondem aí, inscritos, e o outro é, para que o YouTube recomende os vídeos para mais pessoas, é preciso que o vídeo tenha likes. Então, família, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, compartilhem com amigos que gostariam que também tivessem esses conhecimentos, ativem as notificações para não perderem os próximos vídeos. Existem 3 formas de representar os números racionais, que são a representação por dízimas finitas, a representação por dízimas periódicas e a representação por fração, onde por sua vez uma fração pode ser própria quando o denominador é maior que o numerador, como por exemplo 1/5, imprópria ou também conhecida como fração mista quando o numerador é maior que o denominador, exemplo 4/3, e fração aparente quando o denominador é múltiplo do numerador, ou seja, o seu quociente é um número inteiro. Com o conjunto dos números racionais surgiram alguns conceitos como decomposição em fatores primos, mínimo múltiplo comum, também chamado MMC, máximo divisor comum, números primos entre si, onde 2 números são primos entre si se tiverem apenas como divisor comum o 1, ou se o mínimo múltiplo comum entre eles for igual ao produto dos mesmos. Já agora, pessoal, quem sabe para que usamos o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum? Deixem aqui nos comentários e quando bater 21 comentários eu dou a minha resposta. Vale lembrar que uma dízima só será finita se e somente se, na decomposição em fatores primos do denominador, os únicos números primos que apareçam sejam o 2 ou 5. Caso contrário, a representação em dízima será uma dízima periódica. Uma dízima diz-se periódica quando, ao dividirmos o numerador pelo denominador, não obtemos o resto zero e existe um ou mais números que se repetem ao longo da divisão. As dízimas periódicas podem ser periódicas simples ou periódicas compostas. É periódica simples quando o número que se repete ou o período aparece logo após a vírgula, e diz-se periódica composta quando após a vírgula ainda aparecem alguns algarismos, só assim depois aparece o período. Quando 2 frações diferentes representam o mesmo número ou a mesma quantidade, dizemos que essas frações são equivalentes, ou seja, se tivermos 2 frações A sobre B igual a C sobre D, isso implica que A vezes D será igual a B vezes C. As propriedades associativas, comutativa, distributiva e elemento neutro também são válidas para os números racionais. Porém, com o surgimento do conjunto dos números racionais, surgiu também a propriedade de inverso de um número, onde 2 números são ditos inversos um do outro quando o produto entre eles é igual a 1. Essa notação do elemento neutro ou
inverso de um número ou simétrico da multiplicação, nós lemos da seguinte forma: para todo número A sobre B pertencente ao conjunto dos números racionais e diferente de zero, existe também um B sobre A pertencente ao conjunto dos números racionais, tal que A sobre B vezes B sobre A é igual a 1. Como conjunto dos números racionais, o homem quase que podia realizar todo tipo de operações, mas havia alguns números os quais, com os conjuntos conhecidos na época, não eram possíveis de serem representados. No próximo vídeo estaremos aprendendo quais eram esses números. Por isso, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perderes o próximo vídeo e dar um like nesse vídeo para que o YouTube leve para mais pessoas. Até lá, estarei esperando por vocês.